Pai, compreensão das lições, a nós no sentido de aprofundarmos os nossos estudos. Que possas, Senhor, dar-nos a companhia dos bons espíritos, no sentido de poder, neste momento, orarmos pela nossa paz, pela paz do nosso planeta, pela paz da nossa grande família. Sendo assim, em teu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso, é muito mais estarmos aqui, estudo esta noite. Na noite de hoje, nós temos o nosso Rodrigo estudando o tema Tentação de Jesus, que faz parte do capítulo com o Rodrigo, então, está a palavra. Rodrigo, por gentileza. Desculpa. Pronto, agora. Boa noite a todos e a todas. Consegue me ouvir, Rui, direitinho? Oi? Rodrigo? Oi? Eu estou escutando você baixinho. Abaixo? Tá. Melhorou agora? Por favor, Mara ou Silvinha, Antônio Carlos, por favor, coloque aí o vídeo e me ratifiquem se sou eu só que estou ouvindo baixo. Você também está ouvindo baixo, Silvinha, ou está normal? Silvia? Você tá mudo. Tá no mudo, Silvia. Você pode ligar aí seu microfone, por favor? Tá ouvindo normal, Mara? Consegue me Rodrigo? ouvir, Silvia? Rodrigo tá normal? Então deve ser eu aqui. Vamos lá, Rodrigo, toca o barco. Mas a Deve Dona Mara ser. disse que eu tô mais ou menos, Rui. Não, pode ir, Consegue continue. ouvir? Perfeito, perfeito. Pronto. Os obsessores não esperaram nem chegar ao meio da palestra hoje, da exposição hoje, para trabalhar, né? Mas, enfim, boa noite a todos e a todas. Hoje nós vamos tratar, dentro do nosso estudo da sabedoria do Evangelho de Pastorino, nós iremos tratar o tema a tentação de Jesus, que é um tema que é muito famoso, né? Muito conhecido, dos mais conhecidos de todo o Evangelho, inclusive é retratado em algumas obras audiovisuais, é retratado também em pintura, na Capela Sistina. Rodrigo, É uma passagem. licença, Rodrigo. Por gentileza, o seu ventilador está batendo no Tá microfone. pegando, meu Deus do céu. Hoje tá só um instantinho. Tem dias assim. Mantendo a fé em Deus, vai dar tudo certo. É assim mesmo. Como diz a música de Gilberto Gil, né? Anda com fervor, que a fé não costuma falhar. Então, vamos agora, Rodrigo. Liga aí. Pronto. Liberei aí o microfone, o micro. Oh, Jesus.
Hoje os meninos estão dispostos a trabalhar, né? A coisa tá feia. Mantenha o humor, Vamos lá. mantenha o fair play, tá? Não tem problema. É isso. Vamos trabalhar. É, como eu vinha dizendo, é uma obra muito famosa, é uma passagem muito famosa do Evangelho, né? É retratada em algumas obras audiovisuais, é retratada também em pintura e é de conhecimento ainda que superficial, quase que de todos nós que somos cristãos. É, esta passagem ela é retratada em três evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e de Marcos, de uma forma mais sucinta em Marcos, mas não deixa de ser retratada, e de uma forma mais completa em Mateus e em Lucas. Em Mateus, capítulo 4, de versículos de 1 a 11, em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13, e em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13. Vou ler aqui as três passagens, porque esta leitura dessas três passagens é importante para que possamos compreender, primeiro, as diferenças nos evangelhos, segundo, o foco que os três evangelistas dão a determinados pontos desta experiência de Jesus aqui quando encarnado entre nós. Em Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11, diz o seguinte: Então foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto para ser posto à prova pelo adversário, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus, dize que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: A seus anjos ordenará a teu respeito, e eles te susterão em suas mãos, mas não tropeçares em alguma pedra. Tornou-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. De novo, o adversário o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o apreço deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Vai para trás, antagonista, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o adversário deixou e eis que vieram os anjos e o serviam. Lá em Lucas, perdão, diz o seguinte: cheio de um Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado com o Espírito ao deserto, durante 40 dias, sendo experimentado pelo adversário. E nada comeu nesses dias, mas passados eles, teve fome. Então lhe disse o adversário: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se torne pão. Respondeu-lhe Jesus: Está escrito que não só de pão viverá o homem. Levando-o a uma altura, mostrou-lhe num relance de tempo todos os reinos habitados. E disse-lhe o adversário, e disse-lhe o adversário: Dar-te-ei o domínio absoluto e o apreço deles, porque eles me foram entregues e os dou a quem eu quiser. Se tu, pois, me adorares, tudo será teu. Respondeu Jesus: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: os seus anjos ordenará teu respeito para te guardarem, e eles te susterão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E respondendo, disse-lhe: Dito esta, que não tentarás ao Senhor teu Deus. Tendo o adversário acabado toda a sorte de tentação, apartou-se deles até a ocasião oportuna. E, por fim, na nossa leitura ipsis literis do Evangelho, está lá em Marcos, capítulo 1, versículos 12 e 13, imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, e ali ficou 40 dias tentado pelo antagonista, estava com as feras e os anjos o serviam. Então, já conseguimos compreender aqui que os três
evangelistas eles dão tons diferentes ao analisar a mesma passagem, a mesma experiência. Dois evangelistas, Mateus e Lucas, eles tratam de traçar considerações mais minuciosas a respeito desta experiência vivida por Jesus Cristo e retratada nos evangelhos, e Marcos já faz uma análise mais sucinta. Isso, obviamente, depende da característica pessoal do evangelista, daquilo que ele imagina como mais importante dentre todas as experiências vividas por Jesus Cristo. Enfim, inicia aqui Pastorino, no nosso estudo, primeiro traçando algumas considerações a respeito das nomenclaturas, né? Satã ou Satanás, ele vai traçar considerações a respeito de 3 palavras que aparecem no texto, uma hebraica e 2 gregas. E aí ele cita Satã ou Satanás. Em hebraico aparece Satã, e em aramaico Sitená, mas também se encontram as 2 palavras iniciadas por Samek. E esta palavra, Satã ou Satanás, ela significa, em sentido literal, o opositor, o antagonista, o adversário, ou seja, a pessoa que se opõe. Então, lá existe a previsão lá nos 2 textos, dos mais minuciosos, a expressão o antagonista, e que significa que Satã ou Satanás, o opositor, o adversário, a pessoa que se opõe a algo ou a alguém, e foi transliterada em muitos lugares para o grego, esta mesma expressão. No Novo Testamento, essa palavra aparece também traduzida em grego por uma equivalente, seria diabo. Ou seja, no grego, a palavra diabo seria o equivalente a Satã ou Satanás, que equivale ao antagonista, o opositor, o adversário. Isso são as primeiras considerações de Pastorino a respeito das nomenclaturas utilizadas pelos evangelistas. E aí ele trata aqui o seguinte: o verbo grego, e ele dá o exemplo do composto de uma partícula que exprime a separação em 2 ou mais direções, e o verbo simples, que quer dizer lançar, jogar, impelir, tem o sentido de desunir, de separar. Daí derivam outros sentidos, como intrigar, onde acusar, caluniar, opor-se. E esse verbo ele é utilizado, nestes trechos que estamos aqui comentando, 2 vezes de formas mais simples. Quando está lá escrito lança-te, e uma vez no composto, quando está escrito impeliu. E desse verbo deriva um substantivo, que significa a divisão, a desunião, intriga, acusação, calúnia, e o adjetivo com sentido de que separa, que divide. Ou seja, através da análise desta expressão, o antagonista, ou que pode ser considerado Satã ou Satanás, ou para o Novo Testamento, o diabo, que são expressões muito corriqueiras que estão presentes no nosso dia a dia, sobretudo para segmentos religiosos protestantes. Esta expressão ela tem um sentido bastante diferente do que o que comumente se difunde. Ou seja, seria o antagonista ou o opositor, mas aquele que separa, aquele que divide, aquele que traz uma discordância, uma separação, um rompimento de algo. E, neste sentido, seria um rompimento daquilo que é ligado a Jesus Cristo, ou daquilo que é ligado ao nosso Pai, a Deus. Tentador, e aqui ele vai estudar também lá a expressão tentador, em grego é um verbo, e que quer dizer experimentar, tentar, pôr à prova, e o particípio tem um sentido de tentador. E aí ele conclui aqui que há uma sinonímia entre os 2 primeiros, e sempre ele informa aqui que traduzirá da seguinte maneira: o antagonista Satanás, o adversário o diabo e o tentador. Ou seja, existem diferenças de significado entre o tentador e Satanás e o diabo, que significa adversário, o antagonista. São expressões com sentidos diferentes. Tem sentidos diferentes e expressa situações diferentes.
E aí ele traz aqui as considerações a respeito do real sentido atribuído pelo Novo Testamento às palavras o antagonista, adversário e tentador. Isso tudo é para a gente compreender, segundo Pastorino, compreender todo o sentido que está lá nesta experiência vivida por Jesus Cristo e retratada pelos evangelistas. Todos estes três epítetos referem-se à personalidade. É o quaternário inferior que, pela encarnação, estabelece a separação, a divisão, a desunião entre as criaturas que se opõem à espiritualização. É o adversário e antagonista da evolução, que tenta o homem para que volte sempre à matéria. Ou seja, conseguimos compreender, através dos ensinamentos de Pastorino, que todas essas expressões relacionadas ao antagonista, ao adversário, ao o rival, algo neste sentido, e também ao tentador. E quanto ao aspecto da personalidade, significa dizer que é a separação, a divisão, a desunião entre criaturas e, sobretudo, uma oposição à espiritualização. Ou seja, quando se utiliza a expressão o antagonista, significa ali uma oposição a tudo aquilo que vai ao encontro de uma espiritualização do indivíduo. Ou seja, significa o Satanás, o Satã, o antagonista, o adversário da espiritualização. Aquele que defende, portanto, o apego e a permanência do indivíduo, do espírito, conectado numa relação de dependência para com tudo aquilo que não é espiritualizado, para tudo aquilo que é, portanto, materializado. Ou seja, aqui seria o Satanás, o adversário da espiritualização. Ou seja, tudo aquilo que nos faz apegados à matéria, portanto, distanciados da espiritualização ou da espiritualidade, também pode se aplicar. Tudo isto é relacionado ao Satã, a Satanás ou ao antagonista. E aí ele evolui no seu estudo e menciona o Espírito, ou seja, Cristo é um só em todos. E aí ele faz algumas citações de toda a trajetória de Jesus Cristo. Um só Espírito há, porque o foco em criado Deus é um só. Há um só Deus e Pai de todos. Quando as centelhas se afastam do foco, se esfriam ou congelam por estarem distantes vibratoriamente do calor. Ou seja, à medida que nos afastamos na condição de centelhas divinas, quando nos afastamos do nosso foco que nos criou, que é o nosso Pai, que é Deus, há um resfriamento, um congelamento, porque estão vibratoriamente distantes do calor que aquece no sentido de espiritualizar, e nós nos cristalizamos na matéria densa e opaca. Ou seja, à medida que nos mantemos apegados à matéria e, portanto, distanciados da espiritualização, nos afastamos do calor que emana de Deus e tornamos a nossa experiência uma experiência gélida, cristalizada e opaca. Mas aí ele menciona aqui que, não obstante, mesmo sendo a personalidade um antagonista, o adversário continua sendo Lúcifer, ou seja, o portador da luz, porque tem dentro de si a luz divina. Aqui é a opinião de Pastorino. Divididas e separadas em corpos diferentes, estabelece que toda a sequência destes contrastes, egoísmo, vaidade, ciúmes e ódios. E segundo ele, este trabalho de evolução, este trabalho evolutivo, ele consiste na reunificação de todos em um. Ou seja, essa separação, que é fruto do antagonismo, do antagonista, do Satanás, ela é uma consequência desta atuação separatista e que vai haver, portanto, a evolução, uma aproximação do calor divino quando houver uma reunião de todos em um só, no amor total entre todos, sem distinções de qualquer espécie.
E aí ele menciona que o que se opõe a esse amor, união e a personalidade, que é o antagonismo, ou Satanás, o adversário, o diabo ou o tentador, que atrai o espírito para a separação, querendo sobrepujar os demais. Então, é esta reflexão que ele faz a respeito destas nomenclaturas, né? E aí ele menciona que quando nós conseguirmos reunificar tudo isso num só Cristo, para que sejam um comigo, assim como sou um contigo, ele menciona aqui, João 17:22, teremos então alcançado a meta da evolução. Ou seja, seria o caminho para Cristo no sentido de todos em um só Cristo, para que seja um só com ele. Ou seja, seria uma aproximação e, ao mesmo tempo, uma união em torno de um só Cristo. É esse o objetivo para que consigamos alcançar a meta da evolução, que é o objetivo de toda a sistemática da reencarnação e de toda a nossa programação reencarnatória, para que um dia consigamos alcançar a evolução relativa, né? Chegar à perfeição relativa, melhor dizendo. E aí ele menciona também que há outras palavras que são vulgarmente tidas como sinônimos de diabo e satanás, mas que não tem nada a ver com esse sentido. Ele traz o exemplo da palavra demônio, que não se confunde com as palavras mencionadas anteriormente, com satanás, com satã, com o antagonismo. E aí ele menciona que o substantivo grego relacionado à construção da palavra demônio é simplesmente um espírito desencarnado. Isto tem lá na codificação, quando cita daimon, seria a expressão demônio, basicamente um espírito desencarnado, segundo Pastorino, e está na codificação isso, inclusive, e que este espírito desencarnado, a sua qualidade moral e a sua condição intelectual vai depender da bagagem que o indivíduo carrega na sua trajetória. Ou seja, este demônio, segundo Pastorino, esta mesma palavra pode abarcar categorias distintas, de níveis distintos de evolução espiritual, mas que tudo se enquadra, tudo se está abarcado pela palavra demônio, que seria um espírito desencarnado. E aí eles podem ser um espírito bom, um espírito mau, um espírito imperfeito. E aí ele traz aqui considerações que pode ser sofredor, pode ser infeliz, defeituoso, enfim, várias categorias que estão abarcadas pela expressão demônio e que nada mais é do que um espírito desencarnado. E este espírito desencarnado, quando ele chega à condição de santo, ele é sadio, ele é bom, ele é iluminado e superior a todos nós. Então, ele traz aqui 4 categorias: o santo, o demônio, o sofredor, o impuro, mas tudo no sentido de serem espíritos desencarnados, e aí são apenas nomenclaturas utilizadas por ele para que possamos compreender esta noção de demônio, que nada tem a ver com a noção de Satanás, com a noção de Satã, com a noção de Lúcifer, e nem com a noção de antagonista ou de separatista, mencionados lá no início da nossa exposição pelo próprio Pastorino. E aí, após esta análise a respeito destas nomenclaturas, né, perceba como muitas vezes utilizamos a expressão demônio num sentido completamente diferente do que de fato ela tem, essa palavra tem. E aí ele passa para a análise do próprio conteúdo da passagem evangélica da experiência de Jesus Cristo. E aí ele faz alguns comentários a respeito da interpretação, da hermenêutica da própria experiência vivida por Jesus, né? E se atendo, obviamente, como sempre, à cronologia dos fatos, à cronologia das ocorrências. E aí o primeiro ponto, ele menciona, Lucas diz que Jesus voltou do Jordão cheio de um Espírito Santo. E aí ele menciona que em grego, sem artigo, portanto, é indeterminado, um epíteto comum, ou seja, um espírito bom, não o espírito bom iluminado. E foi com esse espírito para o deserto. Aí temos, segundo ele, mais uma vez a preposição grega em, com o valor associativo,
que comentamos, e aí ele faz a menção às páginas 32 e 80. E aí, evoluindo no comentário dele a respeito do conteúdo da experiência evangélica, ele menciona: Mateus afirma simplesmente que foi conduzido ao deserto pelo Espírito e que este agente da passiva aí, uma preposição hipo, e literalmente dá o sentido de sob um espírito, podendo entender-se, portanto, como conduzido sob a influência do espírito, ou ainda incorporado, ou seja, ainda um espírito incorporado. O deserto mencionado na passagem evangélica não foi, segundo ele, encontrado, localizado até hoje, e aí ele aventa a possibilidade, mencionando que a tradição seria o Monte da Quarentena, de Ebel Carantal, a 4 quilômetros a nordeste da moderna Jericó, que aí seria um lugar ermo, um lugar cheio de grutas naturais. E o deserto, segundo informam as escrituras, era o local preferido para os espíritos atrasados, para o local preferido dos espíritos atrasados. Ou seja, era um ambiente propício para este tipo de comunicação, de manifestação, perdão. E aí ele menciona que temos a notícia, segundo ele, do jejum de 40 dias e 40 noites de Jesus Cristo, e aí ele levanta a possibilidade de não se tratar de um hebraísmo com essa repetição, mas ele entende que há razão para essa afirmativa, pois no Oriente, depois de ocultar-se o sol, os jejuadores podiam alimentar-se, como ainda se usa até hoje no Ramadã. No ponto 5, aí ele questiona, por que 40? E aí ele faz a citação de algumas menções ao número 40, no sentido de que este número seria, na realidade, um número cabalístico. E aí é um número simbólico, que foi muitas vezes repetido no Velho Testamento. Aí ele fala, o dilúvio durou 40 dias, na Gênesis 7:17, Moisés jejuou no Sinai por 2 vezes, durante 40 dias, 40 dias de cada vez. Os israelitas ficaram 40 anos a peregrinar pelo deserto. Elias também jejuou por 40 dias. Davi e Salomão reinam por 40 anos cada um. E outros exemplos a respeito do número 40. Né? Na própria vida de Jesus Cristo, menciona Pastorino, temos esse jejum e mais tarde a sua permanência na terra entre a ressurreição e a ascensão durante 40 dias também. Então, perceba que não nos devemos apegar no sentido do rigor da expressão 40 dias, porque não necessariamente aquilo durou 40 dias. É apenas um número cabalístico e que deve ter algum significado e que ele não diz qual. Ele não arrisca dizer qual o sentido do número 40, mas apenas ele levanta a possibilidade de isso ser um número cabalístico. E aí ele menciona, depois assinala os evangelistas que Jesus teve fome. Aparece então o tentador, discutem os hermeneutas se ele apareceu sob a forma humana, portanto, seria a forma corpórea, basicamente uma incorporação ou uma materialização, melhor dizendo, ou no pensamento, ou seja, se seria uma manifestação do espírito daquele indivíduo que tentou Jesus Cristo de uma forma materializada ou no próprio pensamento de Jesus Cristo, né? Através de um fato intelectual. Não se sabe ao certo de que forma se deu esta manifestação. Ele levanta estas duas possibilidades. E aí ele enumera as mencionadas tentações. E aí ele estabelece que a sequência mais lógica seria a dada por Mateus. O primeiro ponto seria o egoísmo, a segunda tentação, a vaidade, e a terceira, o orgulho. Seria o egoísmo no sentido de transformar aquelas pedras em pães para saciar a própria fome, e que isso, obviamente, não é compatível com Jesus Cristo. Trata-se do desejo, segundo ele, de satisfazer a sua fome, de satisfazer aquela necessidade material, pelo menos nesta análise aqui, aos apetites egoístas do quaternário inferior. E aí ele menciona que a resposta de Jesus Cristo extraída de Deuteronômio 8:3,
que faz-nos compreender que a alimentação espiritual da tríade superior, obviamente, também pode saciar essas fontes. A segunda tentação seria a vaidade, que seria lançar-se de uma altura enorme, confiando de que Deus mandará mensageiros para ajudá-lo. E aí ele apresenta uma frase do Salmo, mas Jesus responde ao tentador com outra do Deuteronômio 6,16. É a tentação de ceder à vaidade, segundo Pastorino, de demonstrações taumatúrgicas onde não há necessidade. Ou seja, seria uma manifestação vã de uma vaidade que é absolutamente incompatível com o nível evolutivo de Jesus Cristo. Porque esta massagem no ego, esta exaltação da nossa vaidade é algo típico da nossa condição e absolutamente com nenhuma conexão com o nível evolutivo de Jesus Cristo, portanto. E a terceira tentação seria, no caso, o orgulho, de usar qualquer meio bajulatório, qualquer meio de bajulação, para obter a fama e poder de domínio. E isso, obviamente, não faz parte das necessidades alimentares de Jesus Cristo, né? E aí ele também voltou com o versículo, o Cristo, de Deuteronômio 6,13, mostrando que Deus está acima de tudo e só a Ele podemos e devemos prestar culto, reverência e obediência. E que não devemos utilizarmos de meios que são escusos para adquirir vantagens nem pessoais, nem vantagens para aqueles que são os nossos, para os nossos grupos, né? E ainda avançando sobre a análise desta passagem, ele nos traz que há uma discussão também se esse diabo carregou Jesus em suas mãos para levá-lo a Jerusalém, colocando sobre o pináculo do templo, porque não há nenhuma passagem evangélica que ratifique esta informação, que confirme esta informação, que transportou Jesus carregando para o cume da montanha. Também pergunta-se qual seria essa montanha de onde daria para ver todos os reinos deste mundo aqui. E aí alguns comentadores ou comentaristas, segundo ele, levantam a possibilidade e que ele entende que essa explicação não esteja na letra, e sim no espírito, no sentido mais global desta passagem, no sentido global do termo tentações, e que, a meu ver, me parece a mais razoável, né? O sentido, segundo o Pastorino, de a expressão mostrou os reinos do mundo e o apreço deles em Mateus, seria: eu vou dar a você o domínio absoluto e o apreço deles. Seria o domínio das criaturas e o apreço ou a fama que obteria sobre ela. Então percebam que isto aqui é o ponto de apoio de toda a trajetória luciférica, que não é o domínio apenas da matéria, seria a dominação dos indivíduos através de uma relação de apreço ou fama que obteria sobre aquelas pessoas. Ou seja, que quando você consegue dominar pessoas, é a forma mais fácil de você conseguir dominar todo o ambiente, dominar o ambiente material, através de um apreço que as pessoas teriam por ti, a fama, por sua fama, pela sua condição. E é uma isca muito poderosa, e que Lúcifer se utiliza, e os espíritos mais perversos se utilizam, nos proporcionando não apenas o domínio da matéria, mas o domínio de pessoas. Porque quando conseguimos dominar pessoas através deste vínculo baseado no apreço e na fama, conseguimos dominar absolutamente tudo, porque o senso crítico do indivíduo fica comprometido, profundamente comprometido, e ali ele abre uma porta para uma dominação profunda, para uma subjugação profunda de todos os seus aspectos pessoais. E aí ele avança. Em Mateus, no final do episódio, Jesus usa uma expressão autoritária, segundo ele: retira-te, antagonista. Ou seja, seria aqui a imposição de Jesus Cristo com relação a este espírito, a este ser tentador.
e que ele menciona que foram as mesmas palavras dirigidas a Pedro quando este se opunha à revelação do sofrimento de Jesus. Seria, segundo ele, não apenas uma retirada do indivíduo, seria uma retirada se colocando na posição de submissão, ou seja, retira-te e submetendo-se. Retira-te, submetendo-te. Ou seja, não basta você se retirar. Se retire daqui e se submeta à minha vontade, porque é assim que as coisas funcionam quando se trata de um espírito deste nível evolutivo. A imposição da moral do Cristo é tão profunda que ela gera no indivíduo não apenas uma necessidade de retirada, mas uma necessidade de retirada submetendo-se. Porque aqueles espíritos que alcançam um nível evolutivo que permite fazer com que tenha autoridade sobre estes espíritos, eles conseguem até, quando eles não alcançam a perfeição ainda, conseguem até submeter os espíritos no sentido de, pela imposição da sua moral e da sua energia, do seu magnetismo, retirar os espíritos dali, mas não necessariamente é uma retirada com submissão. E a retirada que Jesus impõe a este espírito é uma retirada com subordinação. Ou seja, se retire e subordine-se a mim, porque você não consegue se impor perante a minha pessoa. Porque há uma imposição, uma forçação decorrente da minha condição intelecto-moral. E você não consegue ter nenhuma reação contrária a esta imposição que eu estabeleço para você. A conclusão, portanto, é que, afastado o adversário, os anjos apresentaram-se para servir a Jesus Cristo. Ou seja, os anjos servem a Jesus Cristo. Percebe-se, portanto, que aqueles que são tidos como seres profundamente bondosos, mesmo eles estão servindo a Jesus Cristo. Ou seja, que dá o tom do nível evolutivo do nosso Mestre Jesus Cristo, porque os anjos servem. Até os anjos se submetem, portanto, à vontade do Cristo. Vejam, seres que estão em um nível evolutivo muito, muito adiantado. E aí ele avança com alguns ensinamentos evangélicos a respeito deste ponto, né? Que ele trata que o deserto exprime aqui, vamos avançando, um lugar sem habitantes, e que o planeta Terra é, de fato, um local em que não são vistos os espíritos. Ele faz aqui uma análise mais profunda desta passagem, desta experiência vivida por Jesus Cristo. O deserto mencionado pelos evangelistas exprime um lugar sem habitantes. E aí ele menciona que o planeta Terra, por mais paradoxal que possa parecer, é um planeta muito ocupado, mas ao mesmo tempo desértico, porque é deserto de espiritualidade. Ou seja, é um planeta ocupado único e exclusivamente pela matéria. Então, o nosso planeta Terra é um deserto e funciona e funcionou para o Cristo como um planeta desértico, porque não estava ocupado daquilo que faz parte do ambiente espiritual proporcionado por alguém que chegou a este nível de espírito em condição crística. Então, o Cristo vê o planeta Terra como um planeta desértico, como um planeta que não é ocupado por nada que seja espiritualizado. Então, o nosso planeta, por mais habitado que ele possa ser, ele é um planeta deserto de ideias e de sentimentos conectados com a espiritualização. Ele menciona mais uma vez aqui que o número 40 tem um significado especial, um significado cabalístico, que a gente já mencionou e que, a meu ver, não é necessário, porque a gente precisa caminhar um pouco. E aí ele avança. Então, os 40 dias no deserto, entre feras, mas servidos pelos anjos, portanto, é a vida da centelha divina no plano da Terra, no planeta Terra, entre criaturas evoluídas. Ou seja, é aquilo que a gente tratou, né? E sua passagem pela Terra
ela tem justamente a finalidade de ser tentada, de ser experimentada através do Espírito a que deu nascimento. Assim, neste caso aqui, quando ele faz a análise de Jesus, ele não quer dizer, a meu sentido, que seja Jesus sendo tentado ou experimentado, porque Jesus não tem mais a necessidade de ser tentado ou experimentado. Mas esta passagem e esta experiência vivida por Jesus Cristo, se vista de uma maneira mais ampla, ela pode ser aplicada a nós também, mas no sentido de que a própria necessidade da experiência das reencarnações sucessivas é uma tentação neste planeta desértico de espiritualidade, desértico de espiritualização e de ideias conectadas com Cristo. O fato de nós estarmos aqui, por si só, já é uma tentação. Nós já somos tentados por vivermos em um ambiente absolutamente hostil e com muitas ofertas que servem como gatilhos para nossa manutenção no apego à matéria e nosso distanciamento, que gera um resfriamento de tudo aquilo que pode nos conectar a Deus e também, portanto, ao Cristo, né? E aí ele avança que, uma vez na matéria, o espírito, como individualidade, ele está preso ao tentador. Ou seja, nós que estamos aqui encarnados na matéria, nós estamos presos ao tentador. Porque é esse o sabor é este o objetivo da encarnação. É você conseguir superar aquela tentação numa adversidade profunda. Porque não faria sentido a gente evoluir. A gente chegou até a discutir em alguns momentos no NEFA, Gil levantou a possibilidade de não existiria outra forma que pudesse ser criada por Deus que proporcionasse uma evolução mais rápida e satisfatória e mais justa, e não a encarnação. Se esta foi a adotada por Deus, portanto, é a mais perfeita. E exemplos como estes nos mostram que esta conclusão a respeito da justiça da encarnação e do presente que ela é para todos nós é verdadeira, porque a encarnação ela é uma tentação por si só, porque o fato de um indivíduo estar submetido ao jugo da matéria já é para ele uma tentação poderosa e que pode acarretar e comumente acarreta graves danos no seu perispírito e profundas responsabilizações à medida que vão avançando e se sucedendo as reencarnações e as novas experiências, né? E aí ele trata, quando o eu pequeno se anula pela humildade, dando ânsias à individualidade de dirigi-lo, a vitória do espírito se afirma. E ele prossegue para o plano superior o seguinte, ou seja, quando o eu pequeno do espírito se submete ao eu real, segundo Pastorino, e se apequena pela humildade, o indivíduo consegue se transformar e ele consegue se desapegar e caminhar para um plano superior posterior, plano superior seguinte, né? Ele consegue se libertar desta tentação quando ele submete o seu eu pequeno, o seu eu inferior, ao eu real. E aí ele se encontra consigo mesmo e ele consegue superar estas dificuldades proporcionadas pelo apego à matéria e chegar a um nível mais satisfatório de evolução. E aí ele ainda complementa a respeito das tentações, né? A primeira seria o egoísmo, na luta pela sobrevivência e do bem-estar, da satisfação das nossas necessidades mais básicas, materiais da criatura humana, a fome, o repouso, as ânsias fisiológicas do sexo, as angústias das sensações físicas, e que é basicamente uma tentação mais material, né? É uma tentação no sentido de matar a fome. É este o sentido que ele pega da pedra e do pão, da possibilidade de o Cristo transformar a pedra num pão. Seria a possibilidade de saciarmos logo a nossa fome material. É um apego mais, é uma tentação mais materializada, né?
ele traz a segunda tentação, aqui, complementando aquelas informações a respeito das tentações, seria a vaidade, como já mencionado, a vaidade própria do eu personalístico, né? Que se julga separado e diferente, e são, e sempre, raríssimas as exceções, superior a todos os demais, né? Ou seja, a vaidade que nos faz desejar uma separação e nos faz desejar sermos diferentes. E sempre uma diferença que nos coloca na posição de superioridade, segundo entendemos, a todos os demais, né? E essa é uma prova difícil de ser suportada, porque o indivíduo está mergulhado ali na cruz da sua personalidade, né? Seria no sentido de o indivíduo tem uma sede de ser diferente, mas um diferente que coloque na condição em que ele se sinta superior. E aí ele menciona, inclusive, líderes religiosos que trazem ideias absolutamente sem sentido apenas pelo gosto de se colocar numa posição de um indivíduo diferente, de um indivíduo diferenciado e, portanto, segundo o entendimento do próprio indivíduo que se coloca na condição de um ser diferente, superior a todos os demais. Então, ele menciona aqui que algumas dissidências, algumas discordâncias nos movimentos religiosos, nos movimentos culturais, essas dissidências e discordâncias são fruto da vaidade do indivíduo que quer se colocar na condição de diferente e, portanto, superior, segundo ele. Interpretações evangélicas distorcidas ou torcidas para que aquela interpretação o torne um indivíduo diferente. Interpretações doutrinárias, ou seja, visões absolutamente constrangedoras do espiritismo, mas insuflada pelo desejo de se tornar diferente. Perceba que foram muitas as tentativas de dar um tom diferente ao que os espíritos nos trouxeram como informação, apenas pelo gosto, pela satisfação pessoal de sua vaidade, de se colocar na condição de um intérprete diferenciado do espiritismo. São inúmeras as tentativas de explicações a respeito daquilo que Kardec e os espíritos queriam dizer. Que pretensão é essa nossa que nos coloca na condição de um ser que quer explicar para aqueles que são ignorantes, segundo enxerga estes indivíduos, explicar o que Kardec, que tão claro é, e que os espíritos, que tão claros são, queriam dizer. E as interpretações, a hermenêutica destas passagens, destes pontos doutrinários, são estapafúrdias muitas vezes, porque não tem o menor sentido quando analisado com o mínimo rigor doutrinário. São muitas as obras que trazem visões absolutamente distorcidas de determinados fatos sociais e conectando aquelas visões que são particulares dos indivíduos que produzem aquelas obras, como se aquilo fosse a visão espírita a respeito de determinado ponto. Eu nunca me conformei com esta ideia de que a visão espírita sobre determinado tema social, a visão espírita sobre determinado fato político, a visão espírita sobre determinado fato científico. Porque, em realidade, muitas vezes o indivíduo que utiliza esta expressão, a visão espírita sobre algo, é um indivíduo que traz única e exclusivamente a visão dele ou de parte do movimento espírita a respeito de determinado ponto, a respeito de determinada temática. E ele se apropria e se coloca na condição de ser o indivíduo que diz o que o espiritismo quer dizer, e não é assim. Se você faz uma análise política sobre determinado ponto, às vezes ali é a opinião do indivíduo, mas ele atribui aquilo como se fosse uma opinião doutrinária, e não é correto isso. Porque as interpretações, muitas vezes, são absolutamente dissonantes do que prega Kardec e do que pregam os espíritos, que prega o espírito da verdade. São compreensões muito distorcidas, ou seja,
o espírito, o, o, vou utilizar a seguinte expressão: a codificação sob tortura, ela pode dizer para estes indivíduos o que eles querem que ela diga. Na realidade, é uma interpretação que tortura a própria codificação, que tortura os próprios ensinamentos do Cristo. E o que é pior, ele atribui essa interpretação comprometida ao próprio Espiritismo, como se aquilo fosse a visão do Espírito da Verdade, como se aquilo fosse a visão de Kardec, e mais, como se aquilo fosse a visão do nosso Senhor Jesus Cristo. É este o ponto. É a sede do indivíduo para satisfazer a sua vaidade se colocar numa condição de diferenciado, porque nada mais vaidoso do que querer ser diferente. Porque podemos querer ser diferente, mas um diferente no sentido de fazer o que é o correto, interpretar o Espiritismo ou interpretar as experiências vividas por Jesus Cristo de uma forma diferente, no sentido de ser mais apegado àquilo que é a realidade, e não fazer viagens muito profundas sobre determinados pontos para se colocar na condição de um ser diferenciado, e que, na realidade, não são viagens profundas, são viagens meio rocambolescas, né? São interpretações estapafúrdias e confusas a respeito dos pontos doutrinários. E para finalizar a terceira tentação, que é o orgulho do intelecto, ou seja, não haver prazer maior do que o intelecto que te coloque na condição acima dos outros. Ou seja, é muito conectada a esta visão da vaidade, porque é umbilicalmente ligada a esta segunda tentação. Ou seja, não apenas os aspectos dos nossos atos, mas também do nosso pensamento, do nosso intelecto, e que nos coloque numa condição de superioridade. Esta seria a terceira tentação. Para finalizar, a opinião que eu tenho a respeito desta passagem, depois de ler aquilo que Pastorino nos trouxe, é que, em realidade, não houve, no sentido mais profundo, não quer dizer que eu esteja dizendo que não houve esta experiência e nem este episódio. O que eu entendo, que é a opinião de Rodrigo, é que, em realidade, esta tentação para o Cristo não existe. Porque o Cristo não pode ser tentado, porque ele já está numa condição de não poder mais se submeter a qualquer possibilidade de tentação. A tentação, ela só existe, a meu ver, para aquele que pode ser tentado. Não há a menor possibilidade, entendo eu, de Jesus Cristo ser tentado com algo, porque ele já viveu isto aqui. Ele já superou esta barreira e ele não se influencia mais por isso. Então, como todos os atos da trajetória do Cristo quando esteve encarnado aqui entre nós, isso foi absolutamente pensado, a meu ver. E, em realidade, essa tentação é apenas uma retratação, pelo que eu penso, que o Cristo quis dar, no sentido de demonstrar a sua experiência, para dizer, eu vou fazer de novo isto aqui que eu já fiz, para mostrar a vocês o caminho a ser trilhado, a ser traçado, a ser percorrido. Não há a menor possibilidade, entendo eu, de o Cristo ter sido conduzido por um Espírito, porque ninguém, a não ser Deus, conduz Jesus Cristo. Nenhum Espírito, por mais perverso e poderoso que ele possa ser no mal, tem a condição de submeter o Cristo à sua vontade. Veja só, existe a possibilidade de Jesus ter sido conduzido por um Espírito, colocado numa posição, num ponto alto da montanha, no pináculo, de o Espírito oferecer aquilo para Cristo, numa real possibilidade de o Cristo eventualmente ser submetido àquela vontade? Não faz o menor sentido, pelo menos eu interpreto dessa forma. Se o fato, não quero dizer aqui que o fato não existiu, que a experiência de Jesus Cristo não tenha de fato existido, mas é que
aquilo não servia mais para Cristo, no sentido de ele precisar daquilo para ser tentado, para que aquilo possa levar uma evolução maior para ele, porque ele não necessita mais disso, ele já trilhou esse caminho. Seria basicamente o professor que se submete a repetir o ano, mesmo já tendo aquele conhecimento, porque ele quer ensinar novamente aos seus alunos qual o caminho a ser percorrido para que possa chegar em séries mais evoluídas na sua história educacional, né? E isso teria, a meu ver, um mestre que já viveu aquilo e que quer viver de novo para ensinar os seus alunos. É uma reprodução simulada, a meu ver, daquela experiência para que sirva novamente como exemplo, mas que, no sentido mais profundo, não havia a menor possibilidade de o Cristo ter sido tentado por este Espírito, por mais poderoso que ele tenha sido. Tudo isso foi calculado, pelo menos eu interpreto assim, e pensado em todos os atos da vida do Cristo para servir como experiência para todos nós. Porque não há possibilidade de o Cristo ter se submetido a isto, com possibilidade, com chance de ter sido tentado e ceder à tentação. Porque isso está lá em Kardec, está lá na codificação. No livro dos Espíritos. O Espírito da Verdade nos diz, os Espíritos que ajudaram na codificação, respondendo o questionamento, nos dizem que Deus não dá nenhuma obra que não possa ser falha àqueles espíritos que podem falhar. Ou seja, o que Deus dá para nós que podemos falhar e comumente falhamos, são obras que podem ser descartadas ou que podem permitir falhas, mas aquelas que dizem respeito à evolução coletiva como um todo e que não podem ser frustradas, elas não são atribuídas a espíritos que possam ceder à vontade ou que possam ceder às tentações que vão aparecer no caminho. Obrigado. Bem, Rodrigo.